Olá! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a este canal do YouTube. Se você é novo e chegou agora, meu nome é Marina D'Oliveira, sou professora de oratória, persuasão e comunicação assertiva. Os 3 ingredientes necessários para que você tenha uma boa comunicação, aquela que gera impacto. Mas hoje a gente está aqui para falar de um tema que é muito queridinho, muito procurado e muito misterioso, já que a gente está falando da cereja do bolo, o famoso e tão desejado carisma. É isso mesmo. Hoje nós vamos falar sobre os estilos de carisma para que você consiga identificar o que na tua personalidade dá aquele tchan especial e você de fato conseguir potencializar cada vez mais o engajamento, o relacionamento e todo esse envolvimento com o seu público, sempre respeitando, obviamente, o seu estilo de comunicação. Inclusive, o livro A Inteligência do Carisma fala que dentre os pilares, que são 3, que é o nosso foco interno, a nossa personalidade, fala sobre o nosso foco social, está relacionado à nossa habilidade de interação social, e por último, o nosso foco estratégico, que está relacionado a gente conseguir aproveitar as oportunidades do ambiente, o nosso poder de adaptabilidade. Mas o que são esses pilares, Marina? O livro fala que esses 3 pilares acabam potencializando o teu carisma. Então vamos pegar assim uma pessoa carismática, nível power, aquele poderoso chefão, teria esses 3 itens com as barrinhas cheias. É óbvio que o livro acaba apresentando, inclusive, algumas pessoas que podem ter, por exemplo, o foco social um pouco maior, mais dificuldade ali no foco interno, enfim. Mas por que eu tô falando disso tudo quando o assunto é estilo de carisma? Porque o nosso estilo está muito atrelado às nossas habilidades, ao nosso poder pessoal, às nossas características e também à nossa personalidade. É isso mesmo. Tem muita gente que vai buscar um curso de oratória achando que tem que ser aquele determinado estereótipo de pessoa carismática. E aí é que acaba caindo num erro muito comum. Você entrar em ser só mais um. Sim, é trágico. E agora, cada vez mais, nas redes sociais, na internet, no Instagram, para vender o teu negócio, a autenticidade está sendo aí um ingrediente fundamental. E para isso, o carisma acaba entrando como, vamos dizer assim, como um apoio nesse diferencial dentro da tua comunicação. Vamos então conhecer os estilos de carisma? A ideia aqui, obviamente, é que você passe a refletir. Opa, esse estilo combina comigo, esse estilo não combina comigo, e você começar a identificar algumas características. Isso aqui é bacana, eu não tinha pensado sobre esse viés. E a partir do momento que você se identifica, você consegue, obviamente, potencializar cada vez mais este poder. Vamos nessa? Primeiro estilo de carisma, o carisma energético. Meu Deus! Sim, é aquela pessoa que chega com a energia lá no alto, alto astral, aquele estilo de carisma que faz todo mundo pular, que faz o público sair eletrizado daquela palestra ou daquele vídeo. Esse carisma energético, um excelente exemplo é a nossa Ivete Sangalo. Afinal, só ela entrar no palco, aparecer, a gente já começa a sentir aquela vibração, aquela energia. Então, o estilo energético, ele está muito relacionado a um tom de voz mais alto, a uma voz que faz o que a gente chama de voz crescente. Então, dificilmente você vai ver uma pessoa falando com a decrescente, você vai ver ela falando com a crescente. Então ela traz uma animação na modulação de voz. Ela trabalha um gestual mais expansivo, expressões faciais bem fortes e uma dicção bem trabalhada. Afinal, os energéticos adoram expandir a sua voz e atingir o maior público possível ali. Segundo estilo de carisma, o carisma por propósito ou por conexão. Sim,
Esse carisma, ele tá muito relacionado aos nossos valores, aquilo que a gente prega, aquilo que a gente acredita. Então ele caminha mais para um tipo de carisma inspiracional. É aquele carisma em que muito provavelmente essa pessoa vai falar sobre as suas vulnerabilidades, sobre as lições de vida que ele teve. Então é um carisma que talvez use uma voz mais aveludada, tenha um contato visual mais profundo com o público. É aquele tipo de carisma que trabalha uma modulação de voz mais envolvente, um volume até um pouco mais baixo, para criar um certo intimismo, vamos dizer assim, criar aquele momento mais íntimo com a plateia. Talvez trabalhe o gestual mais aberto, mais acolhedor, as mãos ao peito, por exemplo. Isso são formas do carisma mais de propósito, aquele inspiracional. Exemplos dele, por exemplo, o Gandhi, em que você consegue identificar, ou até mesmo a Monja Coen, que você identifica muito claramente aquilo que ele está ensinando. E aí? Gostou? Vamos para o terceiro tipo de carisma, que é o carisma autêntico. Isso mesmo. O carisma autêntico é aquele que é o que ele é. São pessoas que acabam contando muito as suas histórias, carregam a sua bagagem, de onde veio, como era a sua criação. São pessoas que levam isso para dentro da sua carreira. Um exemplo desse, para mim, sensacional, é a Anitta. Maravilhosa. Para mim, ela é um mix de energético com o autêntico. A autenticidade, ela tá relacionada naquele jeitão dela. Esse é o meu corpo, minhas regras, o meu funk, de onde eu vim. A representatividade desse carisma é muito forte. E veja que a autenticidade também tá, por exemplo, num estilo como a própria Adele, ou, sei lá, Marisa Monte. O show delas é muito o estilo delas. Então é muito fácil de identificar alguns elementos da linguagem dentro desse carisma mais autêntico. Vamos para o quarto estilo de carisma? O poder, a convicção. Sim, a gente admira muito aquelas pessoas poderosas, quem é autoridade em um determinado assunto. Pode ser que essa pessoa nem tenha o que a gente chama de habilidade social. Então talvez em cima do palco a pessoa brilhe, mas quando a gente vai conversar com ela nem é tudo aquilo. Mas a gente admira muito o poder de execução, aquela coragem, aquela determinação. Esse é um tipo de carisma que você vai identificar bastante na Beyoncé. Você vê que aquela mulher tem um nível de execução altíssimo. Tudo que ela produz, tudo que ela faz, existe muita entrega, existe muita estratégia. É uma pessoa que tem uma marca muito forte. Steve Jobs, por exemplo, é outro ícone quando a gente fala em carisma por convicção e poder. Ele é um cara que você consegue ver que ele domina muito a Apple, a marca que ele construiu. É um cara que conseguiu, até dentro da sua própria antipatia, gerar esse poder, esse fascínio que todo mundo tem pelos produtos da Apple. Ele chegou num nível de excelência em termos de tecnologia. Então são pessoas que a gente fica babando no show. São pessoas que quando a gente vai assistir uma palestra do Steve Jobs, você vê que tudo foi muito cuidadosamente executado, planejado, o jeito que a pessoa apresenta, a autoridade, o que ela conhece, tudo que ela foi ali construindo, desenhando de uma forma muito estratégica. Essa é uma palavra muito poderosa quando a gente fala em poder e convicção. Quinto e último estilo de carisma? Não tem como falar em carisma se a gente não identificar o poder do humor. Sim, tem muita gente quando vem buscar mentoria e cursos de oratória fala: Marina, eu tenho um jeitão um pouco engraçado. Isso é um problema? Jamais. Isso é um estilo de carisma e que, se bem executado, você pode ter resultados fantásticos. A gente tem uma confusão, muitas vezes, de achar que o humor significa que você é palhaço ou que você vai perder a sua autoridade em relação ao seu jeito mais bem-humorado,
que eu sempre digo que é igual, vamos dizer assim, qualquer tipo de veneno. A gente precisa saber a dose exata. A dose exata por quê? Porque num exagero ele se torna um veneno, mas numa dose correta ele se torna a cura. Então o humor dentro do ambiente, identificando o nível de informalidade, o tipo de humor que você pode trazer, ele se torna uma estratégia muito assertiva e muito vencedora. Até porque o próprio sorriso, ele traça aí alguns aspectos em relação à sua personalidade. A leveza, ela é uma grande aliada do carisma. A gente não gosta quando o assunto fica sério demais, técnico demais, chato demais, morno demais, repetitivo demais, monótono demais. Então o humor vem com essa quebra. É quando de repente no meio da apresentação te dá aquele fôlego, aquela vontade de dar uma risada e de repente você tá envolvido dentro daquela apresentação. Esse é o grande poder do humor. Então se você tem, agarre. E aí? Gostaram dos 5 estilos de carisma? A gente falou do energético, falamos bastante do propósito, do carisma por valores, a gente falou do carisma autêntico, do carisma por poder ou convicção e por último falamos do humor. Marina, significa que eu vou me colocar numa caixinha? Não! A ideia aqui é que você consiga transitar por esses estilos de carisma, conseguir acessar o estilo de carisma de acordo com a sua apresentação. Muitas vezes a gente pode se identificar com 2, até com 3 estilos. E por que não usar essa habilidade, usar esse talento para que você consiga atingir maiores resultados, maior conexão com a sua plateia? Eu, por exemplo, me identifico bastante com o carisma por convicção, pelo carisma com humor e pelo carisma um pouco energético. Cada um na sua dose, cada um na sua medida, cada um adaptado à minha estratégia. Afinal, não é só falar em público. Vocês viram que é muito mais do que isso. Comunicação é estratégia e comunicação é poder. E aí, gostaram? Me conta aqui nos comentários qual é o estilo ou mais de um estilo de carisma que você mais se identificou, que eu vou adorar saber. Seja muito bem-vindo, se curtiu, dá um like, compartilha com um amigo até para saber qual é o estilo de carisma dele e nos segue aqui no YouTube e também nas nossas redes sociais, meu Instagram @marina.doli e nos vamos nessa.